Olá pessoal, é o Guilherme aqui, e hoje nós vamos mergulhar de cabeça no passado e falar sobre o Mega Drive. Esse console icônico que marcou uma geração e continua a ser amado por muitos até hoje. Sério, quem não ama um bom jogo retrô, né? Aqueles momentos em que a gente se reunia com os amigos para passar horas jogando, rindo e se divertindo. Aquele controle, aqueles gráficos pixelados. Nostalgia pura. Cada detalhe traz de volta memórias incríveis. Mas o Mega Drive não é só nostalgia, não. Ele foi um marco na história dos videogames, trazendo inovações e jogos que definiram uma era. Ele tem uma história rica, cheia de jogos incríveis e momentos marcantes. Desde Sonic the Hedgehog até Streets of Rage, cada título deixou sua marca. Então preparem o café, a pipoca e se segurem nas cadeiras, porque vamos explorar 15 curiosidades sobre o Mega Drive que vocês provavelmente não sabiam. Vamos falar sobre fatos curiosos, histórias de bastidores e muito mais. Vocês estão prontos? Porque eu estou. Vamos nessa! Mergulhar nesse universo fascinante do Sega Mega Drive e descobrir juntos o que torna esse console tão especial. A história do Mega Drive começa lá em 1988, no Japão. Foi um momento marcante na história dos videogames, quando a Sega decidiu lançar um console que mudaria o cenário dos jogos eletrônicos para sempre. Sim, ele é mais velho do que parece. Muitos não imaginam que o Mega Drive já tem mais de 3 décadas de existência. Mas ele só chegou nos Estados Unidos e na Europa em 1989 e 1990, respectivamente. A espera foi longa, mas valeu a pena para os fãs de jogos eletrônicos. Imagina a espera. Era tipo esperar o novo iPhone, mas muito mais emocionante. As pessoas faziam filas enormes, acampavam nas portas das lojas e aguardavam ansiosamente para colocar as mãos no novo console. A expectativa era palpável e o lançamento foi um verdadeiro evento. O Mega Drive não era só um console, ele era um guerreiro. Ele nasceu para enfrentar o rei da época, o Super Nintendo. A rivalidade entre Sega e Nintendo era tipo Coca-Cola versus Pepsi, mano. Essa batalha épica ficou conhecida como a Guerra dos 16 bits. E acreditem, as coisas esquentavam. O que fazia o Mega Drive tão poderoso? O processador Motorola 6800, meu amigo. Era como ter um foguete dentro do console. Ele permitia gráficos incríveis para a época e deixava os jogos muito mais fluidos. Preparem seus ouvidos. O Mega Drive tinha um chip de som chamado iMundi V1612, que era basicamente Mozart em forma de silício. Ele criava músicas e efeitos sonoros que você nunca mais esquecia, especialmente nos jogos da Sega. Esqueçam os cartuchos minúsculos. O Mega Drive usava cartuchos enormes, que armazenavam muito mais dados. Isso significava jogos maiores, mais complexos e com muito mais conteúdo. Era como ter um HD externo dentro do cartucho. Em 1993, o Mega Drive recebeu um upgrade épico, o controle de 6 botões. Era como ter o poder do universo nas suas mãos. Ele era perfeito para jogos de luta, como Street Fighter 2, e se tornou um ícone do console. Em 1991, o mundo conheceu um ouriço azul chamado Sonic. Ele era rápido, descolado e cheio de atitude. Sonic se tornou o mascote da Sega e um dos personagens mais icônicos dos videogames. O Mega Drive não tinha medo de cores. Ele foi um dos primeiros consoles a usar gráficos com mais cores e resolução, deixando os jogos muito mais bonitos e detalhados. Era como ver o mundo em alta definição pela primeira vez. O Mega Drive era como um Transformer. Ele tinha vários acessórios que o deixavam ainda mais poderoso, como o Sega CD,
que adicionava jogos em CD, e o 32X, que aumentava a capacidade gráfica. Capítulo 10. Conquistando o mundo. O Mega Drive foi um sucesso absoluto no Japão e nos Estados Unidos, vendendo mais de 30 milhões de unidades. Mas na Europa, ele enfrentou uma batalha difícil contra o Amiga e outros consoles. Capítulo 11. O jogo campeão. Sonic the Hedgehog não era só um rostinho bonito, ele foi o jogo mais vendido do Mega Drive, com mais de 23 milhões de cópias. Capítulo 12. Uma biblioteca infinita. O Mega Drive tinha jogos para todos os gostos. De clássicos como Streets of Rage, Golden Axe e Phantasy Star 4, a adaptações de jogos de arcade, a biblioteca do console era gigantesca e inesquecível. Capítulo 13. Sega contra Nintendo, Round 2. A Sega não tinha papas na língua. Eles criaram campanhas de marketing super agressivas para promover o Mega Drive, provocando a Nintendo com a famosa frase Genesis does what Nintendo don't. Capítulo 14. Traduções perdidas na Matrix. Nem tudo eram flores no mundo do Mega Drive. Muitos jogos tinham diferenças entre as versões americana, japonesa e europeia. Algumas traduções eram horríveis, e alguns jogos eram censurados para se adequar aos padrões locais. Capítulo 15. O fim de uma era. Infelizmente, o reinado do Mega Drive não durou para sempre. Ele teve um ciclo de vida curto em comparação com outros consoles, mas ele nunca foi esquecido. O Mega Drive foi relançado várias vezes e ainda tem muitos fãs fiéis. E aí, gostaram da viagem no tempo? Foi incrível revisitar essa era dourada dos videogames, não foi? O Sega Mega Drive trouxe tanta alegria e diversão para milhões de pessoas ao redor do mundo. O Mega Drive marcou época e deixou saudades. Ele não era apenas um console, mas uma verdadeira máquina do tempo que nos transportava para mundos incríveis e aventuras inesquecíveis. Ele foi muito mais do que um console, ele foi um ícone da cultura pop. Quem não se lembra das tardes jogando Sonic, Streets of Rage ou Golden Axe? Esses jogos não eram apenas entretenimento, mas parte da nossa identidade cultural. E aí, qual foi a curiosidade que mais te surpreendeu? Foi descobrir como os gráficos eram inovadores para a época? Ou talvez como a trilha sonora dos jogos ainda ressoa em nossas memórias? Conta pra mim nos comentários. Adoraria saber qual jogo do Mega Drive foi o seu favorito e por quê. Vamos compartilhar essas memórias incríveis juntos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos nostálgicos e cheios de referências que só quem viveu os anos 90 vai entender. Valeu, galera! Até a próxima viagem no tempo!